Mais de um ano após o início da guerra na Ucrânia, as sanções ocidentais deixaram a economia russa estagnada, mas não paralisou. Um dos principais motivos é que a China, que já era um dos maiores parceiros comerciais da Rússia, expandiu significativamente o relacionamento econômico dos dois países. E as duas nações agora fortaleceram ainda mais suas relações bilaterais após a visita de Xi Jinping a Moscou. Como a Rússia perdeu o acesso direto às marcas de consumo ocidentais e às importações da tecnologia mais avançada, como semicondutores, as empresas chinesas intervieram para fornecer à Rússia alternativas mais baratas. E como as nações europeias se afastaram do petróleo russo, a China comprou mais petróleo de Moscou, a preços com até 40% de desconto. A China não forneceu ajuda militar direta à Rússia para o uso na guerra, por enquanto, de acordo com autoridades dos Estados Unidos, mas forneceu cada vez mais uma linha de compensação econômica. Os Estados Unidos e a Europa tentaram impor um teto de preço ao petróleo russo para limitar a receita do Kremlin com a sua exportação mais importante. Mas a China e outros compradores importantes, principalmente a Índia, ainda estão fazendo fila. No ano passado, a Rússia ultrapassou a Arábia Saudita para se tornar o maior fornecedor de petróleo da China. Em 2022, a Rússia conseguiu aumentar sua produção de petróleo em 2% em relação ao ano anterior e aumentar as receitas de exportação de petróleo em 20%, para 218 bilhões de dólares, segundo estimativas do próprio governo russo e da Agência Internacional de Energia, entidade que representa os principais consumidores de energia. Com a desaceleração econômica relacionada à pandemia na China, essas compras podem aumentar ainda mais neste ano. E tem um motivo. Em 21 de março, durante encontro com Xi Jinping, Putin disse que a Rússia está preparada para aumentar ainda mais o fornecimento ininterrupto de petróleo para apoiar o desenvolvimento da economia chinesa. A Rússia aumentou significativamente as entregas de petróleo para a China desde a invasão da Ucrânia, atingindo o recorde de 2,01 milhões de barris por dia em fevereiro deste ano, de acordo com dados da Administração Geral de Alfândegas da China, divulgados recentemente em 20 de março. No entanto, analistas veem a infraestrutura como limitante da capacidade da Rússia de aumentar ainda mais a oferta. Em 2022, por exemplo, aumentou a capacidade de abastecimento de petróleo em seu porto de Kozmino, no Extremo Oriente, mas a capacidade de exportação existente limita novos aumentos de exportação. A Rússia também fornece petróleo para a China através do principal oleoduto da Sibéria Oriental no Oceano Pacífico, transitando pelo Cazaquistão e via navio-tanque. Os planos futuros agora incluem desenvolvimento da rota do Mar do Norte, que atravessa as águas territoriais russas no Ártico, e tem prazos de entrega mais curtos e custos mais baixos, bem como menos risco geopolítico do que as rotas tradicionais. Os importadores chineses estão se beneficiando dos descontos no petróleo russo. O custo das importações de petróleo bruto russo foi em média de 73,53 dólares por barril, 13,7% abaixo dos 85,23 dólares por barril no mesmo mês do ano anterior. Putin também disse em 21 de março que quase todos os detalhes do gasoduto Port of Siberia 2 foram acordados com a China. Port of Siberia 2 tem uma capacidade planejada de 50 bilhões de metros cúbicos por ano e passará pela Mongólia. Se você está gostando do conteúdo aqui do canal, ajude-nos doando qualquer valor para nossa chave Pix, canal@militaroff@gmail.com. A Rússia também propôs uma nova rota do Extremo Oriente para transportar até 10 bilhões de metros cúbicos por ano. Putin disse que até 2030, a Rússia fornecerá à China, pelo menos, 98 bilhões de metros cúbicos de gás e 100 milhões de toneladas de gás natural liquefeito. A Rússia começou a fornecer gás à China por meio do gasoduto Port of Siberia no final de 2019. Os suprimentos cresceram de 4,1 bilhões de metros cúbicos de gás em 2020 para 10 em 2021 e 15,4 bilhões de metros cúbicos de gás em 2022. Os fluxos bilaterais devem atingir neste ano 22 bilhões de metros cúbicos e atingir sua capacidade projetada de 38 até 2027.
A exportadora de gás russa Gazprom disse em 21 de março que suas exportações de gás para a China através da rota atingiram um novo recorde diário em 20 de março, após um pedido de gás adicional da chinesa CNPC. Outro fator de troca econômico já levantada é a tecnologia. A Samsung e a Apple, anteriormente grandes fornecedores de celulares para a Rússia, saíram desse mercado após a invasão. Marcas populares de telefones chineses, como Xiaomi, Realme e Honor, já decolaram na Rússia. Os embarques para a Rússia de outros produtos chineses, como veículos e passageiros, também se recuperaram. No geral, as exportações chinesas para a Rússia atingiram um recorde em dezembro, ajudando a compensar uma queda acentuada no comércio com a Europa. Atualmente, a Rússia é incapaz de produzir alguns mísseis de precisão porque o país não tem mais acesso a semicondutores de ponta, um componente crucial em smartphones, tecnologia militar e muito mais, fabricados pelos Estados Unidos e seus aliados, incluindo Taiwan e Coreia do Sul. Uma falha na base industrial, tecnológica e militar russa, decorrente de condutas primatas e formuladores de políticas na Rússia da era soviética. A China não produz os tipos mais avançados de semicondutores, e as restrições impostas pelos Estados Unidos no ano passado visam impedir que Pequim importe alguns dos tipos mais avançados de chips e os equipamentos usados para produzi-los. Mas a China aumentou as exportações de seus semicondutores menos avançados para a Rússia, que os especialistas dizem que precisa para suas armas, embora as importações totais de chips da Rússia permaneçam abaixo dos níveis pré-guerra. Ainda assim, o governo Biden argumenta que a China não pode compensar totalmente os chips que a Rússia não pode mais obter dos aliados da Ucrânia. Quase 40% dos chips que a Rússia obtém da China são defeituosos. Finalizando, os Estados Unidos e seus aliados não conseguiram interromper todo o comércio das chamadas tecnologias de uso duplo, que podem ser usadas tanto em equipamentos militares quanto em bens de consumo. As remessas de minerais e produtos químicos usados na produção de cápsulas de mísseis, munições, explosivos e propulsores também aumentaram, e seus dados mostraram que a China enviou 23 milhões de dólares em drones e 33 milhões de dólares em certas peças para aeronaves e espaçonaves para a Rússia no ano passado. Uma relação comercial impressionante, ainda mais fortalecida na última viagem de Xi Jinping a Moscou. Quer divulgar sua empresa aqui no Área Militar? Envie-nos uma mensagem rápida para contato@areamilitaroff.com que responderemos brevemente. E faça parte do nosso grupo de inteligência lá no Telegram. É muito simples, basta acessar o link aqui na descrição.